Olá, irmãos, graça e paz, boa noite, tudo bem? Mais uma terça-feira estamos juntos aqui para meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor e eu quero orar com você antes de a gente começar a falar um pouquinho do texto bíblico que o Senhor nos direcionou para juntos meditarmos nessa terça-feira, amém? Então vamos orar e agradecer a Deus por essa oportunidade de mais uma terça-feira estarmos juntos aqui, amém? Pai, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de falar contigo. Pai, eu me achego ao Senhor em oração, agradecendo em primeiro lugar, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Tu tem nos sustentado, tem cuidado de nós, tem nos abençoado e tem nos feito, Pai, pessoas melhores. Isso é a ação do Senhor em nós. Pai, naturalmente, Pai, nós não conseguiríamos, Pai, mas o Senhor tem cuidado de nós. Pai, eu peço ao Senhor nessa noite por cada irmão da nossa igreja. Peço por cada filho teu, cada jovem, cada adolescente, cada criança, cada senhor e senhora. Pai, em nome de Jesus, visite cada lar, cada família, trazendo a tua paz, o teu refrigério e o bálsamo que vem do Senhor, que traz alegria, paz e renovo. Eu oro ao Senhor e agradeço, pedindo ainda, ministra-nos ao coração com a tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, eu quero ler com você nessa noite um texto da palavra que está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e vamos ler 3 versículos. O primeiro versículo está no capítulo 2, verso 15. Então, vamos fazer a leitura do mesmo agora. Diz assim: procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E agora também os versos 22 e 23. Diz assim no 22: foge também das paixões da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que invocam o Senhor de coração puro. E rejeita as questões tolas e inúteis, sabendo que geram discussões. Vamos ler também o 24. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas, pelo contrário, deve ser amável para com todos, aptos para ensinar, paciente. Bem, irmãos, nós percebemos aqui Paulo escrevendo para seu filho na fé, Timóteo, um jovem pastor. E Paulo, ele vai orientar a Timóteo a ter algumas atitudes que certamente o condicionaria a ter uma vida abençoada e a exercer um ministério abençoado, ministério esse que Deus havia dado para ele. E o interessante de destacarmos é que essas orientações aqui que Paulo está dando para Timóteo não é apenas para quem vai ser um líder, um pastor, não. São orientações para qualquer cristão. E o interessante aqui é destacar duas grandes orientações e características para termos uma vida cristã abençoada, uma vida cristã abençoadora. A primeira característica aqui que a gente identifica na narrativa da carta dada por Paulo a Timóteo é que para que a vida cristã seja abençoada, seja uma vida cristã próspera, o cristão ele deve ser um conhecedor da palavra de Deus. Veja o que Paulo diz no versículo 15, não é? Procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas maneja bem a palavra da verdade. Nós, como cristãos, temos que conhecer bem a palavra do Senhor. Temos que conhecer bem as verdades reveladas pelo Senhor para a igreja, para mim e para você. Deus, ele revela na sua palavra para nós a sua perfeita vontade para a humanidade, a sua perfeita vontade para nós cristãos,
para nós que o servimos. Então, se queremos ter uma vida abençoada e abençoadora, que faça a diferença, inclusive esse é o tema da reflexão, esqueci até de mencionar no início da minha fala, mas o tema é esse, faça a diferença, temos que, de fato, estarmos atentos à palavra do Senhor, manejar bem, ou seja, saber usá-la para a nossa vida, saber usá-la como referencial, saber usá-la como manual para nós na nossa caminhada de vida. Então essa é a primeira grande dica, a grande primeira orientação que podemos destacar aqui nessa reflexão que Paulo dá a Timóteo. Ou seja, Timóteo, conheça bem a palavra da verdade. Domine-a bem, porque ela será para você fonte poderosa para que você viva uma vida cristã abençoada e exerça muito bem o ministério que Deus tem dado a você. E não é diferente conosco. Para que você possa exercer bem o ministério que Deus tem te dado, para que você possa exercer bem a sua vida cristã, você deve caminhar na palavra, meditar na palavra e praticar a palavra da verdade. Essa é a primeira. A segunda grande orientação, Paulo ele vai dar também aqui nesse destaque dos versos 22 e 23. Veja o que ele diz no verso 22. Foge das paixões da mocidade, da juventude, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Olha que poderosa revelação de Deus através de Paulo para Timóteo. Porque dessa forma, ele poderia sim viver a vida cristã que Deus tem preparado para aqueles que o seguem. Abandone os desejos da juventude, desejos esses que não nos levam ao crescimento espiritual. Paixões essas que não nos levam a conhecer mais a Deus. Então, para que eu possa ter uma vida abençoada e abençoadora, eu também preciso deixar de lado tudo aquilo que me assedia, todos os desejos carnais, as minhas vontades, que elas possam ser mortificadas para que então eu possa profundamente ter um relacionamento com Deus. Então, Paulo é muito claro para Timóteo, dizendo que para ele ter um ministério eficaz, para ele ter uma vida cristã abençoada, ele precisaria fugir das paixões da mocidade e viver aquilo que Deus dava e Deus dá a cada indivíduo que caminha com ele. Um claro conhecimento de justiça, de fé, de amor e de paz. Conhecimento esse que é prático, ou seja, a gente sabe o que é, conhece e coloca em ação. Então, Paulo ele vê em Timóteo o seu filho na fé. Nós somos, vamos dizer, os filhos da fé de tantos homens de Deus aqui do Antigo e do Novo Testamento, ou seja, que nos inspiram, que nos ensinam, ou seja, aprendemos com eles e vamos então caminhar aqui enquanto estivermos de fato vivendo o que Deus nos manda viver. Então, resumindo, para que você faça a diferença onde você estiver, maneje bem a palavra da verdade. Saiba usá-la. Saiba buscar nela as respostas para os seus questionamentos. E para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que ler, conhecê-la, para que então possamos encontrar e extrair dela as respostas necessárias para a nossa vida. Segundo, fuja das paixões da mocidade. Fuja das paixões, dos desejos que possa te assediar, que possa te chamar a atenção. Mortifique isso, para que então você possa desfrutar daquilo que Deus dá para nós, para o cristão, não é? O conhecimento e a revelação de justiça, de fé, de amor e de paz que somente vem dele para nós. E no final, no verso 23, ele vai dizer: rejeite, Timóteo,
questões tolas e inúteis, sabendo que geram discussões. Mas, para o servo de Deus, ele não deve o quê? Perder tempo com isso. Ele deve ele deve investir tempo em comunhão com Deus. Quando a gente não está investindo tempo em comunhão com Deus, de fato, a gente deixa de receber e ganhar de Deus benefícios espirituais que Ele tem reservado para nós. Então, não perca seu tempo com coisas que não vão te levar a obter benefícios espirituais que Deus tem para dar, para distribuir para aqueles que caminham com Ele. Então, irmãos, vamos tomar essa palavra e viver caminhando com Cristo, entendendo que Ele tem para nós tudo aquilo que a gente precisa para fazer a diferença onde nós estivermos. Amém? Então, resumindo novamente, primeiro lugar, busque conhecer mais da palavra do Senhor. Em segundo, fuja dos desejos, fuja daquilo que te assedia, daquilo que te atrai, que não te gera vida, crescimento. Busque mais de Deus. Busque experimentar mais do Senhor. Seja aquele que vai ser procurado pelas pessoas para trazer respostas para questionamentos da vida. Prepare-se, porque Deus quer te usar nesse tempo, nesses dias, para ser aquela resposta que as pessoas precisam e não conseguem encontrar. Porque você vai ter na sua vida unção e sabedoria vinda de Deus para poder ser resposta e bênção na vida das pessoas. Você vai ter uma vida abençoada por Deus e vai ser abençoador para aqueles que precisam ouvir uma palavra, ouvir uma mensagem de vida que vem de Deus para a tua vida, para que alcance outras vidas, para a glória de Deus e para a alegria da terra. Irmãos, que Deus te abençoe nessa breve meditação, que você seja edificado pela palavra do Senhor. Saiba que Deus está contigo. Deus, Ele conhece o teu coração e a tua mente. E Ele quer fazer de você um verdadeiro discípulo, para que então, na nossa caminhada, façamos a diferença em todo o tempo. Quero orar por você. Senhor, abençoe os teus filhos, ó Pai, que nessa noite estão nessa meditação, nessa reflexão conosco. Pai, fortaleça cada um, para que tenham cada dia mais um desejo constante, Pai, de conhecer a Tua palavra, de conhecer a Tua vontade através da Escritura. E ainda a fugir dos desejos, das paixões que assediam, Pai, para que possam desfrutar daquilo que o Senhor dá e compartilha conosco, não é? O amor, a paz, a justiça, a fé presente do Senhor para nós. Pai, queremos ser diferentes, queremos fazer a diferença, queremos impactar essa geração com um testemunho de vida que declara que o Senhor Jesus é o Senhor das nossas vidas. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Fique na paz.